Eu amo o Homem-Aranha. E eu sei que você que está assistindo esse vídeo também ama ele. O personagem fez sua primeira aparição lá em 1962. E desde então o nosso querido amigão da vizinhança vem recebendo uma porrada de adaptações diferentes, seja em desenhos ou em filmes. E eu acho que uma coisa que ninguém pode negar, é que os filmes do Homem-Aranha feito pelo Sam Raimi têm uma das melhores versões do herói, pois os filmes nos apresentam uma versão mais dramática do personagem, onde mostra como a vida de herói é difícil, que essa responsabilidade que ele tem de proteger a cidade atrapalha a vida pessoal dele. O Sam Raimi pegou toda a complexidade que o Peter tem nos quadrinhos e soube como levar isso para um filme. E além do próprio Homem-Aranha, o filme nos apresenta versões excelentes dos personagens clássicos do Homem-Aranha. E isso junto de um filme que tem um roteiro e uma história muito boa, fez com que o primeiro e segundo filme fossem um sucesso. E até hoje eles são lembrados e aclamados pela crítica e pelos fãs. E bem, o primeiro filme foi incrível, o segundo foi maravilhoso. E quando foi anunciado que iríamos ter o terceiro filme, ficou todo mundo animado. Porque né, se o primeiro e o segundo filme foram extremamente bons, o terceiro filme seria ainda melhor. E em 2007, Homem-Aranha 3 foi lançado nos cinemas. E bem, o público odiou o filme na época. E durante um bom tempo, esse filme ficou conhecido como um dos piores filmes do Homem-Aranha. Mas depois de um tempo, as pessoas reassistiram esse filme e começaram a falar que ele não é tão ruim assim, que ele até que é bom, o que fez o público se dividir, onde de um lado todo mundo fala que esse filme é uma porra de ruim, e do outro que ele é bom. Então hoje no primeiro quadro do canal, o Cultura Reviews, eu irei analisar esse filme, e dizer se ele é bom ou ruim. Então já deixa o like, se inscreva-se no canal e bora pra análise. Homem-Aranha 3 se passa alguns anos depois de Homem-Aranha 2, onde agora o povo vê o Homem-Aranha como um grande herói, e em contraparte, temos o Harry começando a se tornar o Doente Júnior, indo atrás da sua vingança contra o Peter, ou pelo menos era para ser isso. E bem, para começar é bom eu já falo da responsável pelos principais problemas que esse filme tem, que é a Sony. Sam Raimi já tinha os seus planos planejados para esse filme, que era introduzir o Harry como Duende Júnior, e indo matar o Peter por ele acha que foi ele que matou seu pai, e isso estava sendo trabalhado desde o primeiro filme dessa trilogia. Mas daí veio a porra da Sony, e colocou a mão suja dela no roteiro do filme. Então antes nós só iríamos ter o Harry como vilão principal do filme. Mas depois, nós não só iríamos ter o Harry como vilão, mas também iríamos ter o Homem-Areia e o Venom. E isso afetou demais o roteiro original do filme. O Sam Raimi não queria o Homem-Areia e muito menos o Venom por filme. Ele só queria o Harry e o Abutre para o papel de vilão. Mas o Abutre acabou sendo descartado. E no lugar do Abutre, os outros dois vieram. E bem, não teria problema ter 2 ou até 3 vilões em um filme só. Se o diretor souber o que fazer com cada um, o filme ainda poderia ser muito bom. Mas se lembram que eu disse que o Sam Raimi não queria o Venom no filme? Então, o Sam Raimi até gostou em ter o Homem-Areia no filme. A gente até percebe isso pelo backstory dele no filme. Mas o Venom, ele de jeito nenhum queria ele por filme. O Sam Raimi, ao contrário de muita gente, não gostava do Venom. E ele não fazia ideia do que fazer com o personagem. E isso é um problema gigantesco, pois o Venom é um personagem extremamente cheio de conteúdo para se trabalhar. O Venom é um personagem tão complexo, que para um filme que tem ele funcionar, ele tem que ser o foco principal, onde os outros vilões são só sacos de pancadas perto do Venom. Eu falo isso pois o Venom ele não é apenas um alienígena que controla as pessoas e pronto. O Venom é como um grande antifiltro para quem usa ele. O Venom não só deixa as pessoas mais agressivas e maldosas, como faz as pessoas liberarem seu lado ruim. O maior exemplo que posso dar aqui é na série animada do Homem-Aranha lá nos anos 90, especificamente na saga do Venom. Lá, o Homem-Aranha humilha os seus inimigos, socando eles sem dó e piedade. E isso piora tanto, até chegar em um ponto, do Peter quase mata uma pessoa. Isso é um acontecimento extremamente simbólico tanto por Homem-Aranha, e tanto por Venom, pois mostra que até o herói mais humilde tem seu lado maldoso, onde ele é praticamente obrigado a não mostrar isso, por isso ser errado e ir contra tudo que seu tio ensinou. E isso também mostra como Venom é um antifiltro, pois fez o Peter parar de esconder sua maldade, e liberar todas aquelas vontades que ele sempre quis fazer. Eu poderia elaborar mais a complexidade do Venom, mas isso iria fazer o vídeo ficar muito grande e chato.
A Sony fez uma merda enorme ao forçar o Sam Raimi a colocar o Venom no filme. O Sam Raimi nem sequer sabe de toda essa complexidade que o personagem tem. E isso simplesmente resultou na segunda pior versão do Venom, ficando atrás apenas do Venom da Sony. Que coisa horrorosa! E como que já não fosse o bastante a Sony colocar personagens que o Raimi não queria, ela ainda ficou mexendo no tom do filme. Os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi sempre tiveram um tom mais dramático, puxando para um negócio mais sério. Mas por algum caralho de motivo, a Sony simplesmente meteu o louco e fez o tom sério que os outros filmes sempre tiveram por lixo. Fez um tom mais leve. Isso foi outra coisa que fudeu pro lado do Sam Raimi, pois isso simplesmente fez o Sam Raimi refazer cenas inteiras, e ainda coloca coisas idiotas, como aquela dança que o Peter faz no meio do filme. Essas coisas atrapalharam demais o filme, pois cerca de 85% do filme a gente vendo o Peter agindo como um adolescente revoltado de série de adolescente, e uns 15% acompanhando o Homem-Aranha roubando bancos, e 5% a gente tá vendo a drama do Rui que deveria ser o foco do filme. E isso acabou fazendo o filme não ter história e também a não ter desenvolvimento nenhum, nada que é bem desenvolvido. O Homem-Aranha é uma porta, ele não tem carisma nenhum. E a drama que ele tem com a filha é citado uma vez, e só aparece de novo no final. A Mary Jane tá insuportável nesse filme. Ela simplesmente fica toda triste porque o trabalho dela tá indo por lixo. Ela fica brava com o Peter por ele quase nunca aparecer nas apresentações dela, sendo que no segundo filme ela entendeu que isso acontecia por ele ser o Homem-Aranha. E também é extremamente irritante ela reclama do trabalho para alguém que tem 2 empregos e que mesmo assim tem uma vida financeira fodida. Lembrando que no final do segundo filme ela aceita essas coisas e começa a namorar com o Peter mesmo com esses problemas. Cara, sério, o que aconteceu com essa mulher? A Gwen e o Ed mais parecem figurantes do que qualquer coisa. O Rui tem o pior desenvolvimento. O cara sai de vilão para bonzinho em literais segundos. E o Peter? O Peter tem os momentos onde ele no nada vira um babaca. Pegaram grandes poderes vem grandes responsabilidades, e enfiaram no cu. E as coisas só pioram quando ele tá usando o Venom. Cara, quando o Peter tá com o Venom, ele vira um daqueles adolescentes chatos, que acham que estão arrasando, sendo os fodões, mas que na verdade estão passando vergonha. É um negócio muito idiota. Então, esse filme é uma porra, não vale a pena assistir. É o pior filme do Homem-Aranha. Não, pra falar a verdade esse filme tá bem longe de ser o pior. Apesar do roteiro ter sido 93% arruinado pela Sony, os 7% a gente consegue ver o carinho que o Sam Raimi ainda tinha pelo filme. O backstory do Homem-Aranha é muito bonitinho. A cena do Homem-Aranha se separando do Venom é foda demais. As cenas de ação são excelentes. Possivelmente são as melhores da trilogia. E o final é muito lindo de se ver. E são esses 7% que salvam. Pois apesar do filme não trabalhar e nem desenvolver nada, você ainda consegue se divertir assistindo. É um filme que tem muitos pontos baixos, como o Venom, a falta de desenvolvimento do Rui, mas que tem excelentes pontos altos, como o final, e as cenas de lutas. Todo o ódio que o filme recebeu foi extremamente desnecessário. E eu acho que o motivo dos fãs não gostarem desse filme foi IP. IP é uma coisa extremamente perigosa quando não é alcançada. E para mim pelo menos, é essa a razão do ódio por esse filme. Os fãs queriam um filme melhor que o segundo, e quando não receberam isso, tacaram ódio pra cima do filme. Mas então essa foi a review de Homem-Aranha 3, um filme que tem muitos problemas, mas que ainda é divertido de se ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo.